Meus irmãos, há pessoas que o inimigo já marcou para destruir. Ele já armou todas as ciladas, já planejou a queda, já preparou a cova, esperando apenas o momento certo para dar o golpe final. Não se enganem, ele não brinca de atacar, mas o que mantém muita gente de pé não é a própria força e também não é a própria inteligência, muito menos a própria justiça. É a misericórdia divina que, mesmo diante de tantas falhas, insiste em dar mais uma chance. E quantos aqui, nesse exato momento, assistindo esse vídeo, estão vivendo essa última oportunidade sem sequer perceber? Gente que já foi resgatada tantas vezes, já recebeu alertas, já foi chamada para sair do erro, mas continua fechando os olhos, endurecendo o coração e brincando com a paciência de Deus como se ela fosse infinita. O pior cego é aquele que se recusa a enxergar. O alerta já foi dado, a porta está aberta, mas muitos insistem em ignorar o chamado e preferem caminhar direto para a destruição eterna. Até quando? Até quando você vai zombar da graça que tem te livrado tantas vezes? Até quando você vai desprezar o livramento que já veio de várias formas que você nem imagina? O tempo está passando e a verdade é que nem todos terão outra chance. A questão não é se Deus pode te salvar, porque Ele pode. A questão é se você ainda estará aqui para aceitar essa salvação. O diabo, ele pode até tramar a destruição de uma pessoa, ele pode preparar cada detalhe para empurrá-la ao abismo, mas a misericórdia de Deus, ela sempre abre o último caminho de escape. E como Ele faz isso? Colocando esse pecador cara a cara com a verdade, seja no meio da rua, numa conversa inesperada, dentro de uma igreja ou até mesmo através de uma simples mensagem na internet. Deus usa quem Ele quer no momento certo para dar essa última oportunidade. O problema é que muitos estão cegos demais para perceber. A chance chega, a palavra é lançada, mas quantos são aqueles que realmente prestam atenção? Quantos entendem que aquela pode ser a sua última chance, a última vez que Deus está estendendo a mão antes que seja tarde demais? E o pior, sabe o que mais entristece? É que muitos cristãos que deveriam ser instrumentos para resgatar essas almas, simplesmente cruzam os braços, ignoram, olham para um viciado na rua e pensam, é mais um perdido, é que vá para a igreja se quiser mudar de vida. Vem um bêbado entrando no templo e já torcem o nariz como se aquele homem, aquele bêbado não fosse alguém que Deus poderia transformar. A frieza tomou conta de muitos crentes que se dizem servos de Deus, mas eles não têm sequer um pingo de compaixão. Eles estão ocupados demais, preocupados com os seus próprios problemas, com as suas rotinas, com as suas conveniências. Só que um dia essa diferença vai cobrar um preço, porque Deus não chamou ninguém para ser espectador do Evangelho. Quem fecha os olhos para um perdido pecador pode estar ignorando a própria missão. Olha esse exemplo aqui que eu vou dar para vocês, presta bem atenção. A congregação cristã no Brasil, onde eu congrego, ela é acusada por muitas denominações de não discipular as pessoas antes do batismo. O serviço do santo batismo é aberto, o ancião vai para as águas, e se uma pessoa for no culto pela primeira vez e sentir que ela tem que fazer um concerto com Deus, ser batizado e servir a Ele, ele pode descer as águas. Em certos casos em particular, eu acho que deve discipular sim as pessoas antes do batismo. Porém, isso não é a regra. Deus, ele pode converter uma pessoa na primeira vez em que ela entra na igreja em um batismo. Um batismo foi aberto em uma central da congregação cristã no Brasil e um bêbado saiu do bar, ia passando em frente à congregação cristã e ouviu os hinos da orquestra e resolveu entrar para dentro da igreja. Quando ele entrou na igreja, ele viu o ancião dentro do tanque de batismo atrás do púlpito. E o ancião falava do amor de Cristo, que o batismo é um ato de sepultar o velho homem para nascer uma nova criatura em novidade de vida. Aquele bêbado se levantou do banco e foi até a uma das portas laterais do púlpito, onde dá acesso aos vestiários para as pessoas trocarem de roupas para serem batizadas. E esse bêbado disse, eu quero me batizar. Aí um diácono respondeu, espera o efeito do álcool passar, no dia que o senhor estiver sóbrio, o senhor venha a congregar, congrega algumas vezes conosco, e se assim for o senhor sentir que aqui é o seu lugar, o senhor pode ser batizado. Aquele bêbado olhou bem nos olhos do diácono e o ancião lá dentro do tanque do batismo ouvindo a conversa. O bêbado disse,
E se eu morrer hoje, você vai dar conta da minha alma? O ancião gritou lá do tanque: deixe ele vir, não impeçam ele, deixe ele descer as águas. O bêbado entrou no vestiário, trocaram a roupa dele e ele desceu as águas do batismo. O ancião falou as palavras batismais e emergiu ele nas águas. Quando ele foi levantado das águas, ele levantou completamente sóbrio, sem nenhum efeito do álcool. Foi completamente curado e liberto no batismo. E depois de algum tempo, até ministério ele recebeu na congregação cristã no Brasil. Agora eu te pergunto, quem tem a liberdade de olhar para esse homem e dizer: não, você não pode? Quem tem a audácia de julgar que ele não estava pronto? Será que Deus ele não pode transformar uma vida num piscar de olhos? Será que o poder do Espírito Santo precisa de um curso preparatório de meses de reuniões e aulas e uma burocracia religiosa para poder agir? Esse bêbado, naquele momento, estava mais consciente da sua necessidade de Deus e de Cristo do que muitos crentes sentados nos bancos há anos, vivendo uma fé morna, acomodada, sem frutos. Ele entendeu, o bêbado entendeu em segundos o que muitos demoram uma vida inteira para compreender. E aí fica uma grande lição. O evangelho não é somente para aquelas pessoas que se acham dignos, e nem para quem se sente preparado ou para quem acredita que já atingiu um nível espiritual elevado. O evangelho é para quem tem sede de Deus e de Cristo, para quem reconhece que precisa mudar, para quem entende que sem Deus, sem Jesus, não tem esperança. O bêbado foi transformado ali, na hora, diante de todos. E quem somos nós para duvidar? O problema de muitos não é a falta de oportunidade, é a falta de coragem para dizer sim a Deus quando a porta está aberta. Agora, imagina se o ancião tivesse ignorado completamente o que estava acontecendo naquele momento, olhando de canto de olho para aquele bêbado e simplesmente deixado ele sair da igreja do mesmo jeito que ele entrou. Quantas almas já não foram rejeitadas porque estavam fora do padrão esperado? Eu sei que muitas vezes bêbados entram nas igrejas e causam transtornos e confusão, alguns fazem bagunça, tiram a paz e a ordem do culto e em certos momentos é preciso colocá-los para fora. Mas quem somos nós para determinar quem Deus pode ou não pode transformar? Quantas vezes o Criador não pegou justamente os improváveis, os rejeitados, aqueles que ninguém dava nada por eles e fez deles testemunhas vivas do seu poder? O problema é que tem muitos cristãos de nariz empinado, achando que entendem mais da conversão do que o próprio Deus, como se eles tivessem que seguir um manual humano para anunciar a salvação a alguém. Olha bem para esse vídeo que está aqui na sua tela, porque tem algo poderoso acontecendo aí. Esse rapaz que vocês estão vendo é o João, é um verdadeiro guerreiro, um evangelista, um cantor gospel, que já passou por muita coisa na vida, um sofredor de verdade. E eu aposto que esse vídeo ele já chegou até vocês, né, de alguma forma. João estava ali de madrugada sozinho, fazendo uma transmissão ao vivo, evangelizando, cantando louvores no meio da rua, quando do nada apareceu um travesti que se apresenta aí pelo nome de Fernanda, né, pedindo para cantar uma música sertaneja. E João, sem preconceito, sem julgamento, apenas pegou o violão e começou a tocar Zezé de Camargo e Luciano. E foi aí que algo surpreendente aconteceu. Aquele travesti que poderia ter sido tratado com hostilidade e desprezo, como acontece por aí, começou a cantar junto, sem barreiras, sem resistência. Quantos pontos de exclamação, né? Quantos porquê existem em você? Certo, mano? Então eu acredito também. Você precisa buscar isso em Deus. Deus, fala comigo. Caleta minha alma, meu coração. É isso aí, galerinha. Vamos dar uma força pra quem tá começando. Toca uma moda. Garçom, manda uma cerveja. Eu sozinho nessa mesa. Eu quero beber e chorar por ele. Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça. Mas até agora que eu esqueça os olhos dos lábios daquela mulher. Você é o amor que mexe comigo, que pensa e me deixa assim. Você para, galerinha, curtir e faz eu esquecer da vida feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu. Vem, galera, vamos dar um pagar que vem. Chegou mais gente.
Mas João não parou por aí. Logo depois ele puxou um louvor e o impacto foi imediato. Pai, eu não esqueci quando me encontrou. Ô, Glória! Sou caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Ô, Glória! Lembro que eu estava feliz. Eu lembro que eu estava batido. Senhor. Mas olha eu aqui de novo, Pai. Senhor. De novo. A verdade é que aquele travesti, ele não estava ali por acaso. Deus preparou aquele momento, aquele encontro, aquela oportunidade. E vejam só o que acontece depois. Esse mesmo travesti que antes vivia no engano, agora está sendo tocado pela verdade, já está lendo a Bíblia, já reconheceu que aquele momento mudou a sua vida. E isso só acontece porque João, o cantor gospel, não agiu como muitos cristãos frios e insensíveis que apontam o dedo antes mesmo de estender a mão. Deus não erra, ele cria cenários e caminhos perfeitos para resgatar quem ele quer. Agora eu vou soltar o vídeo mais recente do travesti, da Fernanda, para vocês verem com seus próprios olhos, e no final eu trago uma palavra que pode transformar a sua forma de enxergar tudo isso. Mas antes, tá, de seguirmos em frente com o vídeo, deixa eu te falar algo rapidinho, uma coisa muito importante, que pode mudar a sua vida financeira. Você sabia que dá para você ganhar dinheiro sem sair de casa, apenas trabalhando com o teu celular? Meu irmão, tem muita gente que perde tempo na internet, no celular, com distrações, mas outros estão transformando cada minuto online em uma fonte de renda real e verdadeira. E o melhor, sem precisar de patrão, sem precisar bater ponto, apenas usando estratégias inteligentes e acessíveis que qualquer pessoa pode aprender. Então, se você quer sair dessa estagnação e aprender a fazer dinheiro de verdade no digital, na internet, no celular, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar um caminho que pode fazer toda a diferença financeira na sua vida. Assista com atenção, porque o que você vai ver aqui não é brincadeira. Agora, sem mais demora, vamos direto ao vídeo. Porque ele é usado por Deus, é maravilhoso, mas a realidade que eu vivo, só Deus vai me libertar. Só Deus vai me libertar, porque não é fácil ser um travesti. Não tem mais pai, não tem mãe, não tem ninguém. Mas eu creio em Deus. Deus é maravilhoso. Em Deus eu peço para Deus que abençoe o João, que ele consiga realizar o sonho dele, que é levar a palavra de Deus adiante. Mas eu agradeço. Meus irmãos, como que é impressionante a forma como Deus age. Vocês acham que esse encontro aconteceu por acaso? De jeito nenhum. Isso foi conduzido pelo próprio Criador, que colocou esse pregador, o irmão João, no caminho desse travesti que vive nas trevas. E sabe qual foi a diferença? João teve discernimento e não agiu com arrogância e nem se achou melhor do que ninguém. Quantos por aí teriam virado a cara e levantado a Bíblia e dito: aqui só se canta louvor, meu violão é para louvar a Deus. Mas João entendeu algo que muita gente se recusa a enxergar. Para resgatar um perdido, às vezes é preciso se aproximar, entender a realidade dele, abrir um espaço para que o Espírito Santo de Deus haja. A grande questão não é se João tocou uma música secular, uma música sertaneja por alguns segundos, mas sim o impacto que aquela atitude gerou no coração daquele rapaz, daquele pecador. Tem muita gente que se acha pura demais para falar com um caído, com um desviado, com um travesti, com um drogado. É que esse tipo de santidade só serve para afastar as pessoas da salvação. E sabe qual é o problema? O orgulho religioso que cega muitas pessoas. Tem gente que prefere perder uma alma a ter que se abaixar um pouco para resgatar alguém. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus, ele não precisa da nossa religiosidade fria e a falta de amor. Ele quer compromisso real
com a salvação de vidas. Agora imagine se João tivesse ignorado esse rapaz, se tivesse seguido a linha de muitos santos de hoje que desprezam quem não está dentro dos seus padrões. Esse jovem teria ido embora do mesmo jeito que chegou, vazio, perdido, sem salvação e direção. Mas não foi isso que aconteceu. João não vacilou, fez o que tinha que ser feito. E aquele momento pode ter sido o divisor de águas na vida de alguém que estava à beira do abismo. O assunto aqui não é sobre ceder ao mundo, cantar músicas mundanas, é sobre saber usar as ferramentas certas e puxar um perdido para fora do abismo. Agora, presta atenção antes de terminar esse vídeo, tá? Vocês que estão aqui, tá? Se vocês estão buscando uma maneira de fazer dinheiro todo dia sem sair de casa, eu tenho uma dica muito importante para vocês, tá? O que está aparecendo aqui na tela agora é os valores que eu tenho feito no mercado digital essa semana, mais de R$ 1.500. Isso em uma semana, isso mesmo, meus queridos irmãos, isso não é ficção, não é mentira, é realidade. Com o mercado digital é possível gerar uma renda significativa todos os dias, diretamente de casa. E se você quer saber como é simples, é só me chamar no WhatsApp, o link estará aqui no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, não perca tempo, porque essa oportunidade pode transformar a sua vida assim como tem transformado a minha e de muitas pessoas, tá? E eu não estou aqui para te enrolar, eu estou aqui falando daquilo que eu mesmo faço e vivo e sei que é possível, e é possível para qualquer um que tenha disposição de trabalhar online, tá? A vida não é fácil, meus queridos amigos e amigas, mas a forma como Deus abençoa quem se dedica é impressionante, tá bom? Deixe o seu comentário aqui abaixo desse vídeo, a tua opinião aqui nesse canal é muito importante, e também compartilhe esse vídeo com familiares e amigos e com pessoas das suas redes sociais e também grupos aí do seu WhatsApp. Deixe o seu like, que é muito importante, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações e que a poderosa mão de Deus te guarde, te proteja e te dê sabedoria para aproveitar as oportunidades que Ele coloca no seu caminho, tá? Não deixe para amanhã o que você pode começar a fazer hoje, tá? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.